Olá, eu sou a professora Malu Facuri, psicóloga, advogada e doutora em ciências. Seja muito bem-vindo ao canal Psicologia e Direito. No vídeo anterior, conversamos sobre o que é o transtorno do controle de impulsos e entendemos que ele vai muito além da simples questão da falta de força de vontade. Hoje conheceremos os principais transtornos desse grupo e veremos como eles podem afetar profundamente a vida das pessoas, seus relacionamentos, sua saúde e, em alguns casos, até trazer repercussões jurídicas. Bom, vamos começar. O que esses transtornos têm em comum? Antes de falar de cada um deles, é importante deixar claro uma característica comum. Em todos esses transtornos, existe uma dificuldade importante em resistir a um impulso. A pessoa costuma experimentar uma tensão crescente antes do comportamento. Sente prazer, gratificação ou alívio durante sua realização e muitas vezes culpa ou arrependimento depois. Então, mesmo conhecendo as consequências negativas, pode repetir o comportamento diversas vezes. Um muito conhecido é a cleptomania. A cleptomania é caracterizada pela dificuldade recorrente de resistir ao impulso de furtar objetos. Um aspecto importante é que esses objetos geralmente não são furtados por necessidade financeira nem por seu valor. O prazer está no ato de furtar e não no objeto em si. Antes do comportamento, existe uma tensão interna. Durante o furto, ocorre a sensação de alívio ou prazer, e depois pode surgir culpa ou vergonha. Como eu falei, eu só vou citar e depois falaremos em outros vídeos a respeito desses transtornos. A piromania. Na piromania, existe um fascínio intenso pelo fogo. A pessoa sente impulso para provocar incêndios deliberadamente, não por vingança, lucro ou ideologia, mas pela atração exercida pelo fogo. Ela costuma sentir excitação antes do ato e prazer ao observar as chamas. É um transtorno raro, felizmente, porém potencialmente muito grave. Outro transtorno, transtorno explosivo intermitente. Esse transtorno caracteriza-se por episódios repentinos de agressividade verbal ou física desproporcionais ao estímulo ou ao motivo que os desencadeou. São explosões impulsivas. Depois do episódio, muitas pessoas demonstram arrependimento e até dificuldade em compreender por que perderam o controle daquela maneira. O jogo patológico, também chamado de ludopatia, caracteriza-se pela incapacidade de controlar o impulso de apostar. Mesmo acumulando perdas financeiras, conflitos familiares e prejuízos profissionais, a pessoa continua jogando. O cérebro permanece buscando a expectativa de recompensa, criando um ciclo muito semelhante ao observado em outras dependências comportamentais. Parece que nessa nova novela das 9 da noite tem um caso de jogo patológico.
A compra compulsiva. Nesse transtorno, comprar deixa de ser uma necessidade e passa a funcionar como forma de aliviar desconfortos emocionais. Durante a compra existe prazer, depois surge culpa, arrependimento e muitas vezes dificuldades financeiras. Esse ciclo tende a repetir-se continuamente. E existem outros comportamentos impulsivos. Existem ainda outros comportamentos impulsivos que podem causar sofrimento significativo. Entre eles, podemos citar a tricotilomania, que é arrancar cabelos e pelos de uma forma geral. Escoriação compulsiva da pele, então pessoas que ficam se machucando. Compulsão alimentar, uso problemático de jogos eletrônicos e internet. Outros comportamentos impulsivos que exigem avaliação clínica cuidadosa. É importante destacar que nem todo comportamento impulsivo constitui um transtorno mental. O diagnóstico depende da frequência, da intensidade, do sofrimento causado e o do prejuízo à vida da pessoa. Então, para se ter um diagnóstico, não dá para se basear apenas em um tipo de comportamento, mas sempre levando em consideração essas variáveis, as quais eu acabei de citar. Talvez a principal mensagem deste vídeo seja esta: não devemos reduzir esses comportamentos a falta de caráter, fraqueza ou ausência de disciplina. Estamos falando de condições que envolvem fatores biológicos, psicológicos e sociais. Quanto melhor compreendermos esses mecanismos, maior será a nossa capacidade de oferecer tratamento, acolhimento e cuidado. Eu gostaria só de compartilhar uma reflexão baseada na minha experiência como psicóloga hospitalar. Na hemodiálise, é comum encontrarmos pacientes que conhecem perfeitamente as orientações médicas e nutricionais. Eles sabem da importância da restrição hídrica, do controle do fósforo, do potássio e do uso correto das medicações. Eles sabem que o que deve ser feito nem sempre significa conseguir fazê-lo. Isso não quer dizer que esses pacientes apresentem um transtorno do controle de impulsos. Na realidade, a dificuldade de adesão ao tratamento é um fenômeno complexo, influenciado por diversos fatores emocionais, cognitivos, sociais e comportamentais. É compreender como os impulsos interferem nas escolhas humanas, nos ajuda a olhar esses pacientes com menos julgamento e muito mais empatia. Na psiconefrologia, compreender o comportamento é tão importante quanto compreender a própria doença. No próximo vídeo, vamos responder uma pergunta muito interessante. Qual que é a diferença entre impulsividade, compulsão e transtorno obsessivo compulsivo? Embora esses conceitos pareçam semelhantes, como nós falamos no primeiro vídeo, eles possuem mecanismos psicológicos bastante diferentes. E se esse vídeo
foi útil para você, deixe seu comentário, compartilhe este conteúdo e inscreva-se no canal. Compreender o comportamento humano é o primeiro passo para cuidar das pessoas e construir uma sociedade mais justa. Eu sou a professora Malu Facuri e espero você no próximo vídeo da nossa série Psicologia e Direito. Até breve. Muito obrigada.